Estamos recebendo a secretária de Saúde aqui de Paranaguá, Patrícia Musetti Viana Scacalossi. Patrícia, que é formada em Farmácia e Bioquímica pela UFPR, possui pós-graduação em Administração em Saúde Pública pela Faculdade de Marechal Cândido Rondon e em Gestão de Assistência Farmacêutica no SUS pela UFSC. Atuou como servidora pública federal no Hospital das Clínicas do Paraná e desde 2020 como farmacêutica da Prefeitura aqui de Paranaguá. Em 2016, ela passou a exercer também a função de farmacêutica clínica hospitalar pelo governo do estado do Paraná e é a secretária de saúde aqui do nosso município. Secretária, primeiro, obrigado por aceitar aí o nosso convite para entrevista ao vivo aqui em nossos estúdios. Eu já começo fazendo uma pergunta, né? Pedindo para que você compartilhe com a população um panorama atual, então, da saúde pública aqui de Paranaguá. Quais têm sido aí os principais desafios enfrentados pela Secretaria neste primeiro semestre de 2025? Bom dia, seja bem-vinda, secretária. Mauro Júnior, bom dia Luísa, bom dia a todos os ouvintes da Ilha do Mel. Agradeço a presença aqui hoje com vocês, é uma ótima oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre saúde pública no município e a Secretaria só agradece a abertura do canal para esse papo aqui hoje. Bem, os desafios nesse primeiro semestre em relação à saúde pública no nosso município tem sido basicamente em relação a RH, né, a recursos humanos dentro da Secretaria de Saúde. Então, a gente vem enfrentando algumas dificuldades em relação ao pessoal, à contingência de pessoal para o trabalho. Porque eu sempre brinco, né? Brinco não, mas e falo, né? A saúde, ela se faz com pessoas. A saúde se faz de gente para gente. Então, nós precisamos de um efetivo qualificado, de um efetivo eficiente, para a gente poder prestar um bom atendimento para a população. E nesse primeiro semestre a gente vem enfrentando a situação da falta de profissionais mesmo da área da saúde, não só de médicos, mas como enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, e até agentes comunitários de saúde. Recentemente, agora, nós já estamos em processo de finalização para chamamento de 29 agentes comunitários de saúde, que era um quadro bem defasado, né, da Secretaria, quando assumimos a pasta. Identificamos essa necessidade de recompor as equipes de estratégia de saúde da família e o prefeito Adriano Ramos foi bem sensível nessa questão e nos liberou para o chamamento desses agentes comunitários, que agora nos próximos meses já deve estar saindo a lista do concurso. Estamos também aderimos ao programa Mais Médicos do Brasil, né, para o chamamento de 4 médicos. Então, acreditamos que até setembro, no mais tardar, estaremos com 4 médicos novos do programa federal para recompor também essas unidades básicas de saúde. Fizemos o chamamento agora de 2 enfermeiros também para essa recomposição da equipe, porque realmente, quando assumimos, a gente viu que existia um grande gargalo na UPA, né, por conta das unidades básicas de saúde não estarem atendendo a toda a população. Hoje a gente tem um total de 36 equipes de unidades de saúde da família, quando Paranaguá deveria ter 72 equipes. Então é uma defasagem bem grande e para recompor isso não é tão fácil, né, chamar, porque cada equipe dessa ela é composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 6 agentes comunitários. Então é um efetivo bem grande. Se a gente conseguisse manter essas 72 equipes, que é o preconizado hoje para Paranaguá, nós não teríamos filas nem dificuldade no agendamento de consultas. Então, isso é uma questão que a gente vai ter que ir tratando ao longo desses anos enquanto Secretaria de Saúde. Secretária, muito importante e interessante esses dados que a senhora traz. A entrevista em si é para a gente falar sobre o crescimento, né, dos casos de síndromes respiratórias agudas graves no Paraná. Os dados apontam que o nosso estado tem quase metade desses registros das síndromes concentrados em crianças. Então, eu queria entender um pouquinho mais
nossos ouvintes também, qual que é a situação específica aqui de Paranaguá, se houve um aumento expressivo por aqui também, como que está funcionando o atendimento para esses casos de síndromes respiratórias agudas graves? Então, como em todo o estado do Paraná, Paranaguá não é diferente e nas últimas 2 semanas agora nós temos notado um aumento na frequência dessas síndromes respiratórias. Tanto por conta do nosso clima, né, que já começou a mudar, a gente já sente aí o frio chegando, batendo na nossa porta, né, e nessa época do ano é muito comum as gripes, os resfriados. Então a gente já sente esse leve aumento. Semana passada já fizemos um estudo na UPA, entre segunda e quarta-feira, o nosso movimento foi em torno de 700 a 800 pessoas de atendimento, né? Isso muito por conta dessa questão respiratória que leva o pessoal para as unidades básicas de saúde, mas isso já é esperado, né? O que a gente reforça aqui é a questão da vacinação. Então, a gente precisa reforçar a população para que vá se vacinar, porque o que menos a gente quer, né, agora é superlotar a UPA, superlotar os hospitais com internação de situações que poderiam ser evitáveis. E como que está a cobertura vacinal contra a gripe aqui em Paranaguá nesse ano? A gente sabe, né, que a vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenir as complicações, e a campanha teve boa adesão aqui em Paranaguá. Quantas pessoas se vacinaram? Quantas pessoas ainda faltam se vacinar? Então, nós estamos trabalhando fortemente na questão da vacinação, né? Fizemos uma campanha multivacinação agora em maio, não só da vacinação da gripe, mas para colocar as carteirinhas da população em dia, né? A gente sabe que o povo paranaguara é um pouco resistente à vacina, né? Então, a gente quer quebrar um pouco esse estigma de não vacinar. Então, hoje, a vacina é o padrão ouro, né? A gente diz é o padrão ouro para evitar casos de síndrome respiratória. A gente, lembrando que gripe é um vírus, gripe não tem tratamento, né? Gripe tem prevenção, mas o mais provável que a gente fala é usar um Tamiflu aí, né? Às vezes, para o tratamento da gripe, mas por que a gente vai dispensar uma medicação se a gente pode evitar, né? Então, o padrão ouro hoje para a prevenção da gripe é realmente a vacina. Então, os casos que a gente tem observado realmente em crianças têm sido os maiores, as crianças têm sido as maiores afetadas, né? A população em geral teve um aumento aí de uns 30% nos casos de síndrome respiratória, mas realmente as crianças são as mais afetadas. Hoje a nossa vacina ela protege contra 3 cepas do vírus, que 2 das cepas são do influenza A e uma da influenza B. E, né, a gente fica um pouco triste vendo que houve um aumento, na verdade, de casos de influenza, que é o que é protegido pela nossa vacina. Então, a gente conclama aqui a população para que vá se vacinar, né? Tem vacina gratuita nas unidades básicas de saúde para que os papais, as mamães, os responsáveis levem as crianças, né? Porque a gente não quer ver as crianças aí numa UPA ou num hospital regional internada por uma situação que poderia ser realmente evitável. Secretária, tem agora, por conta desse momento, né? É um momento também por conta do inverno, por conta da situação climática, até a campanha de vacinação que não atinge, né, os números que deveriam. Existe uma preocupação na UPA para esse atendimento das crianças? Há uma preocupação ali na chegada, no atendimento das crianças na unidade? Então, na UPA a gente já tem a triagem separada, né, Mauro? Então, existe a triagem adulto e a triagem pediátrica. Então, a gente procura não misturar esses grupos populacionais, né? A gente, enquanto aguarda ali, né, ainda fica todo mundo numa sala. Mas, a partir da triagem, eles se separam dentro da UPA. A gente diz que a prioridade em saúde é o risco de morte, né? Então, o risco de morte é o que vai ser atendido por primeiro.
Então, se chega uma pessoa lá, às vezes uma pessoa com 60 anos, mas ali que está com uma dor de cabeça, alguma coisa que na triagem se vê que pode aguardar, vai aguardar. Se chega um paciente de 25 anos que está infartando, que está numa situação, vai passar na frente. Então, na saúde, sempre a prioridade é o risco de morte. Mas claro que as crianças dentro dessa faixa, né, nessa faixa etária, principalmente nessa época do inverno, elas estão sendo acolhidas rapidamente na UPA, até para não ficar, né, esperando tanto ali junto com os adultos. Lembrando as mamães, assim, quando eu vou procurar uma UPA, se a criança está com o nariz escorrendo, né, mas está correndo, está brincando, está sadia, está ali, tudo bem, você pode fazer um sorinho nasal na criança, né, fazer os cuidados em casa. Se a criança ali apresenta um pouco de tosse, nariz escorrendo, também pode fazer um cuidado em casa. Agora, o alerta geral é a febre. Então, tem febre, apresentou febre, aí não espera. Aí tem que realmente ir para um pronto atendimento. Secretária Patrícia, com relação aos vírus respiratórios, quais são os predominantes nesse momento aqui no município de Paranaguá? Então, Alex, a gente no estudo epidemiológico avaliamos que os principais vírus circulantes aqui hoje em Paranaguá são os vírus do resfriado comum, né? O adenovírus, esse tipo de gripe, de vírus que ele não causa um malefício tão grande na população. Mas temos também o influenza A circulando, temos também o vírus sincicial circulando, que atinge principalmente as crianças. Ele deu uma estacionada agora, né, o vírus sincicial, e a gente espera que continue assim, né, que não evolua para grandes proporções, que também é um vírus na criança que ele é um pouquinho mais complicado. Mas geralmente é o rinovírus, adenovírus, que é o vírus do resfriado comum que tem circulando. Mas temos também o vírus da influenza. Então, nós conseguimos vacinar cerca de 39% da população em Paranaguá. Nós precisamos ainda vacinar, isso dá em torno de uma média de uns 24.700 e alguma coisa de pessoas em Paranaguá. Mas ainda a gente precisa vacinar mais, a gente precisa chegar a 34 mil pessoas, que é o público-alvo. Deus é Pai. Deus é Pai, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Mas, assim, uma notícia um pouco boa, Mauro, é que nós estamos acima da média do Paraná. O Paraná tem vacinado cerca de 30% da população e Paranaguá agora já atingiu 39% da população, quase. Só fazendo um gancho aqui no que a secretária está falando, nos últimos anos, acredito que de 2013 para cá, o Brasil tem o menor índice de vacinação nas crianças. E ele vem caindo a cada ano. Inclusive, até casos de sarampo. Nós tivemos o registro no país por conta dessa baixa imunização. Não é brincadeira. O sarampo é uma doença séria, que deixa sequelas, que pode até levar à morte. Então, eu não sei o ano correto, mas eu acho que é de 12, 13, 14 para cá, esse índice caiu de uma forma impressionante. E, principalmente, a cobertura vacinal das crianças. Isso é preocupante, porque nós temos várias doenças que foram erradicadas e que começam a pipocar casos no território nacional. Então, por favor, mãe e pai e responsável por uma criança, vacinem os seus filhos e também mantenham a sua carteirinha em dia, para que a gente não fale aqui, né, que é um irresponsável por uma criança. Até essa questão dessas doenças, Mauro, eu cito aqui, assim, porque são doenças que, se eu falo com meu filho, eu tenho um filho de 25 anos, e ele não sabe o que é sarampo, né? Sim. Ele não viveu a época do sarampo, ele não viveu, porque
ele já não... a doença, que nem você falou, ela foi erradicada. Então, a população mais jovens, os pais mais jovens, eles não têm a real noção do perigo que era, né? Essa questão. Então, a gente, que é um pouquinho mais experiente, já digo que a gente viveu esse momento lá atrás, então a gente sabe o quanto doído foi, o quanto sofrido foi você conseguir erradicar uma doença dessa que no Brasil, o Brasil que é um país tão enorme, né? Então eu acho que isso foi um feito assim muito grande e eu acho que a gente não pode deixar isso para trás, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Lembrando não só do sarampo, mas outra muito importante, a paralisia infantil, né? Sim. Também foi erradicada através da vacinação. Então é de fato um dado que ajuda o cidadão a seguir para um posto e vacinar o seu pequeno. Luísa, vamos seguindo aqui então com a entrevista, hoje recebendo a secretária de Saúde aqui de Paranaguá, Patrícia Musetti Viana Scacalossi. Isso, a Patrícia que está aqui falando sobre o aumento nos casos de síndromes respiratórias, especialmente em crianças aqui em Paranaguá. É uma tendência que já está em todo o estado, esses casos estão aumentando, as crianças estão sendo as principais vítimas. E em Paranaguá, a gente tem... Em Paranaguá não, né? Em todo o país, a principal forma de prevenção é a vacinação. Em Paranaguá, a gente tem até hoje 27 mil pessoas que já se vacinaram contra a gripe, mas ainda faltam 33 mil pessoas se vacinarem, não é, secretária? Então, eu queria saber como que a Prefeitura pretende reforçar as ações de prevenção nas escolas, nas comunidades, se tem mutirões previstos, ações previstas para os próximos dias, buscando essas pessoas, 33 mil pessoas que ainda precisam se vacinar. Então, Luísa, nós estamos realizando a vacinação esse ano extramuro, né? Que a gente fala que é fora da unidade básica de saúde. Então, além de todas as unidades básicas, nós temos 16 unidades aqui no município de Paranaguá, ofertando a vacina, né, no horário das 8 até as 4 da tarde, não fecha para almoço. A UPA não oferta vacina, né? Lembrando que a UPA é um setor de urgência e emergência. Nós estamos também realizando a vacinação nas escolas, nos CMEs, fizemos vacinação nas empresas também, no Porto. Tivemos o dia da campanha multivacinação, que foi um sábado, agora em maio. Realizamos a vacina no Shopping Estação Mal, que foi na véspera do final de semana do Dia das Mães, e pretendemos fazer outras ações. Em conversa aqui, né, surgiu as sugestões da gente fazer a vacinação no Aeroparque, muito bacana, né? Vamos bolar essa estratégia domingo no Aeroparque, dia de vacina. Então, faz parte. É muito bom essas entrevistas, que a gente acaba tendo essas sugestões de vocês que nos ajudam tanto nessa incentivar a população. E pretendemos mais um pouquinho para o segundo semestre fazer uma nova campanha multivacinação, como a gente fez essa do sábado, porque a gente sabe que às vezes é um pouco difícil a pessoa levar a sua criança na unidade básica de saúde. Por isso a gente tem reforçado muito a vacinação nas escolas. Os pais precisam autorizar que as suas crianças sejam vacinadas, né? E a equipe de saúde vai até a escola e faz a vacinação. Secretária, para a gente encerrar a entrevista, queria que você trouxesse então o público-alvo desta campanha de vacinação contra a gripe, campanha essa que iniciou no dia 1º de abril. Qual que é o público-alvo aqui em Paranaguá, onde que as vacinas aqui no município estão sendo aplicadas e em qual horário? Isso. Hoje já não tem mais o público-alvo, né? Hoje a vacinação da gripe está aberta para todos a partir dos 6 meses de idade, podem ir na unidade de saúde se vacinar. Mas a gente tem alguns grupos prioritários que a gente precisa focar, que são as crianças, são os idosos e são as gestantes. O que chama bastante atenção na Secretaria de Saúde é a baixa adesão das gestantes a aplicarem a vacinação contra a gripe. Então, eu quero deixar um apelo aqui para você, mamãe, que está carregando seu pacotinho de amor aí, vá se vacinar, tome a vacina, porque a gestante ela já tem uma condição imunológica mais debilitada, então precisa se vacinar, se proteja o seu filhinho que tá vindo aí, né, para que ele nasça saudável, nasça esperto. Então, a gente precisa que você vá no posto. A vacina é segura.
Então, deixa eu falar aqui para vocês que não tem problema, essa vacina ela é segura. A vacina da gripe a gente já faz há muitos anos no Brasil, então ela é totalmente estudada. Não tem o porquê o medo da vacinação, principalmente em gestante. A única situação que não deve tomar a vacina é se a pessoa estiver apresentando febre no momento da vacinação. Eu estou com o nariz escorrendo, eu estou com um pouquinho de tosse. Não tem problema, vá se vacinar. A gente recomenda não vacinar apenas quando estiver com febre ou se tiver uma pessoa que tem uma alergia severa ao ovo. Né? Então, assim, eu comi um ovo, deu uma coceirinha? Não. Eu comi um ovo, tive que parar no hospital? Opa, essa não. Essa, então, a gente pede para que evite a vacinação. Fora esses 2 casos, não tem contraindicação a vacina da gripe. Pode tomar e não precisa ficar preocupado. Então, vá vacinar, principalmente você, gestante. Bom, e a gente quer agradecer então pela sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite em uma entrevista ao vivo aqui no Rede Notícias. Secretária, agradeço pelas informações, um ótimo dia para você e para toda a equipe lá da Secretaria de Saúde de Paranaguá. Eu que agradeço mais uma vez o convite. A Secretaria de Saúde está de portas abertas para vir aqui conversar com vocês, esclarecer alguns assuntos, né? Convidamos vocês também para irem até a Secretaria, conhecer as ações. Estamos fazendo muitas ações. Tivemos uma sexta-feira das gestantes no posto de saúde do Valadares. Foi muito bacana, assim. Então, a gente acredita que estamos no caminho, né? Tem muita coisa ainda para resolver na Secretaria de Saúde, tem muitos desafios. A gente não consegue mudar nada do dia para a noite, mas as ações vão saindo. Rede Notícias. A notícia como ela é.